Na aula de hoje, vamos ter o nosso videozinho de dicas de como resolver cada questão, tá? Das nossas atividades, que vai da 38, a questão 38, até a questão 47, certo? E também da página 22, as questões da página 22. Então, vamos lá. Na questão 38, ele pede que vocês calculem, tá? Na letra A, ele quer a soma da medida dos ângulos internos de um heptágono, tá? Então, qual a dica para vocês? Lembrem-se da fórmula. Tia, não lembro da fórmula. Lembre-se que a fórmula é a seguinte: S I é igual a 180 vezes N menos 2, tá? De outra maneira mais simples para vocês. Ele está dando quem é o polígono, certo? E nós já sabemos que N é a quantidade de lados. Se eu tirar 2, eu tenho um valor que basta multiplicar por 180. E eu vou saber a soma dos ângulos internos. Na letra B, ele está dando SI. Tu vai substituir e resolver a equação. Na questão 39, ele quer saber o valor de x, tá? Se eu observar a figura aqui, ó, ele está me dando 4 ângulos internos desta figura, sendo que ela tem 5, é um pentágono, certo? Então, como você vai resolver isso aqui? Primeiro, basta que se vocês somarem, tá? Esses 4 ângulos, vocês vão ter um valor. Como ele é um pentágono, o pentágono ele vai ter uma somatória de ângulo interno igual, sendo que quando ele é regular, todos eles têm a mesma medida. A gente já viu que esse aqui não tem a mesma medida. Então, o que que você vai fazer? Calcula o SI de um pentágono, subtrai esse valor, que tu vai achar esse valorzinho bem aqui, tá? Desse outro ângulo interno que está faltando. Ele é adjacente e suplementar a x. Então, levando o conceito de ângulo adjacente e suplementar, vocês vão resolver. Vocês vão utilizar na 40 a mesma fórmula que está aqui, ó. Vocês vão utilizar esta fórmula na questão 40 e vão achar a soma dos ângulos internos de cada um desses polígonos. Na questão 41, é necessário que vocês montem a equação, tá? Que ele está falando aqui, ó. Vocês têm uma fórmula para calcular ângulo interno e tem uma fórmula para calcular a soma de ângulo externo, tá? Só que ele diz que foi aumentada, o SE foi aumentado de 720. Ele está dizendo que é igual. Olha aqui outra dica. Então, uma fórmula vai ser igual a outra, certo? E vocês vão chegar ao resultado. Na questão 42, a dica que eu tenho para vocês, ele está te dando quem é o polígono, tá? E ele está dizendo que é regular. Lembre-se que o polígono regular, todos os ângulos internos têm a mesma medida. Se vocês substituírem o número de lados na fórmula do ângulo interno e na fórmula do ângulo externo e resolverem cada um, vocês vão chegar ao resultado, ok? Na questão 43, ele está te dando a medida de cada ângulo interno. Isso já me diz que esse polígono é regular, certo? Substituindo na fórmula e resolvendo a equação, vocês vão descobrir o valor de n, ou seja, quantos lados tem esse polígono. Na questão 44, vocês vão ter que completar o quadro que está aqui. Eu tenho uma coluna que pede a soma da medida de todos os ângulos internos,
a medida de cada ângulo interno e a medida de cada ângulo externo. A dica aqui é que vocês comecem pela medida dos ângulos externos. Por quê? É a maneira mais simples. Se você calcular a medida de cada ângulo interno desse polígono regular, basta que você pegue 360 e divida pela quantidade de lados, aí você vai obter o ângulo externo. Para achar o ângulo interno, vocês sabem que o ângulo interno mais o externo é igual a 180, então você vai pegar o resultado, o ângulo externo aqui, que você achou, tirar de 180 e você vai ter o ângulo interno. E para calcular a soma das medidas de todos os ângulos internos, basta que você multiplique o ângulo interno vezes a quantidade de lados. Aí você vai obter o SI, tá? O nosso famoso SI, ok? 45, ele quer a medida de cada ângulo interno. Então, basta que vocês utilizem a formulazinha para calcular o ângulo interno, o famoso AI, que nós vimos lá na explicação. Na questão 46, ele está te dando a soma de todos os ângulos internos, tá? Então, ele quer que você diga quem é o polígono. O que você vai fazer? Substitui isso na fórmula e acha o valor de N. Feito isso, lembre-se que quando vocês substituírem isso aqui na fórmula, vai te dar uma equação. É só resolver a equação que você vai achar o número de lados. Aí vocês classificam um polígono conforme o número de lados. E na questão 47, ele quer o ângulo externo. A fórmula do ângulo externo é bem simples, né? 360 dividido por n, que é o número de lados. Façam isso e vocês vão descobrir qual é a medida. Página 22, gente, a gente tem esse textozinho aqui, que é para vocês darem uma lida, tá? E depois responder as questões. Bom, na questão 1, ele diz o seguinte, ele quer que você determine a soma da medida de todos os ângulos com vértice em A, B e C. Ou seja, o vértice está bem aqui, ele quer saber quanto é que é a soma desses 4 ângulos envolvidos aqui, ó, tá? Então, o exemplo do A já foi, isso vale para o B e vale para o C. Na questão 2, ele está perguntando se é possível obter um ladrilhamento só com as formas pentagonais regulares, tá? Então, e na questão 3, ele manda observar esta figura aqui, tá? E pergunta se é possível fazer um ladrilhamento só com octagonais regulares. Então, o que vocês devem observar tanto na 2 quanto na 3, na questão 2 e 3? Vocês devem observar quem é o ângulo interno de cada um dos polígonos envolvidos, tá? E verificar se é possível fazer esse ladrilhamento. Na questão 4, tá? Ele dá o textozinho aí, pede que vocês recortem, façam e montem, tá? Um ladrilhamento com as figuras que vocês confeccionaram, tá? Então, vamos ver aí o que vocês vão conseguir montar nesse ladrilhamento aí. E na 5, ele diz o seguinte, que quer que você cite uma forma poligonal que não seja regular e com a qual seja possível obter um ladrilhamento, e que você justifique a resposta. Ou seja, na questão 5, vocês vão escolher aqui as figuras, os polígonos, vão fazer o ladrilhamento e vão ver quais deles conseguem encaixar perfeitamente, tá? Com o que vocês vão obter aí de figura. Na 5, qual dessas figuras que vocês fizeram que conseguiu realmente fazer, mesmo que ele não seja regular, ok? Na próxima aula, nós teremos o conteúdo de diagonais. Então, gente,
Vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula.